que pelas palavras do Santo Evangelho o Senhor apague os nossos pecados. Amém. Meu caríssimo irmão, diácono Alex, caríssimo João Vitor, seminarista da nossa diocese, filho desta paróquia, queridos ministros extraordinários da comunhão eucarística, queridos coroinhas, equipe litúrgica, equipe do canto, povo de Deus desta nossa comunidade do Santo Cristo. Estamos celebrando mais uma noite do Tríduo em preparação à festa do Santo Cristo, que se dará amanhã na festa da Transfiguração do Senhor. E comigo também os noiteiros de hoje, Comunidade Católica Shalom, ECC, Pastoral do Idoso, ministros extraordinários da Eucaristia, Pastoral Social, Pastoral da Solidariedade, Renovação Carismática Católica, Pastoral Família. O Salmo nos orienta, dizia assim: que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E esta alegria se torna ainda maior quando eu e os noiteiros de hoje somos convidados a viver as alegrias da festa do Santo Cristo. Eu costumo dizer sempre que a festa de um padroeiro, de uma padroeira, é a festa da comunidade, porque é um momento único em que toda a comunidade se une para que em torno do seu padroeiro possa celebrar, imitar aquele que é motivo para cada um de nós. Ora, imitar o Santo Cristo é imitar a redenção, é buscar viver a redenção que Ele fez com a sua própria vida, derramando o seu sangue, fez para nós e fez unicamente por amor. Se a gente fosse olhar a dimensão do amor de Deus por nós, revelada em Jesus Cristo, nós realmente aprenderíamos por que chamamos Santo Cristo, o santo, o justo, o inocente. Porque Ele, por amor a nós, deu a sua vida. Por amor a nós, derramou o seu sangue. Por amor a nós, sofreu até a última consequência para nos garantir a salvação. O Cristo Redentor, o Santo Cristo, que para nós, aqui na comunidade, deve ser revelado através das nossas atitudes. Nós somos cristãos e por isso somos outros Cristos. Cristão é ser um outro Cristo. E se eu sou um outro Cristo, se eu pertenço à comunidade do Santo Cristo, eu devo procurar viver as virtudes deste Cristo. E se nós fôssemos refletir de todas as virtudes de Cristo, aquela que é plena para nós é o seu amor por cada um de nós. Às vezes eu comento assim na catequese, no grupo de crisma, que parece que Deus amou mais o mundo do que o próprio Filho. Por quê? Porque por amor a nós, por amor ao mundo, Ele permitiu que o seu Filho sofresse o suplício da cruz, que seu Filho padecesse no madeiro, que o seu Filho derramasse o seu sangue, que o seu Filho desse a
a vida por nós. Veja que tamanha prova de amor de Deus por cada um de nós. Entregar o seu próprio Filho para salvar a humanidade. Uma humanidade pecadora. Uma humanidade que muitas vezes faz aliança e quebra aliança. Faz aliança e quebra aliança com Cristo. Podia Deus até pensar assim: será que vale a pena eu entregar o meu próprio filho para sofrer as consequências da cruz por um povo que vive quebrando e renovando uma aliança? Um povo que não tem firmeza, que não tem muitas vezes consistência naquilo que quer. Mas Deus não pensou assim. Deus pensou que cada um de nós, obra-prima de suas mãos, valeria a pena sofrer o seu próprio Filho para nos dar a graça da salvação. Porque Cristo morreu para não nos fazer perdermos a graça da salvação. Ele se fez um de nós em tudo, exceto no pecado, para nos dar a graça de que com Ele também merecemos o céu. Por isso que celebrar a festa do Santo Cristo é você buscar, olhar para Ele e dizer: eu quero ser igual a você. Me lembro que quando o Papa João Paulo II veio ao Brasil pela primeira vez, em 80, eu tinha 9 anos, e acompanhei toda a viagem do Papa no Brasil pela televisão. E no dia 30 de junho de 1980, foi o dia que ele voltou para Roma. E eu assisti, eu vendo o avião subir, eu disse à minha mãe: eu quero ser igual a ele. Aí minha mãe disse assim: Papa? Eu disse: não, eu quero ser um missionário. É o dia que eu considero o dia que eu tive a certeza da minha vocação. 30 de junho de 1900, eu quero ser igual a ele. Nós podemos dizer hoje também: eu quero ser igual a Cristo. Eu quero ter as virtudes de Cristo. Eu quero que os outros olhem para mim e digam: ela representa a verdadeira face de Cristo. Ele representa a verdadeira imagem de Cristo. Agora, isso tem que ser um desejo nosso, tem que ser um querer nosso, porque Cristo quer sempre. Cristo quer que a gente se assemelhe a Ele. Afinal, quando Ele nos criou, criou a sua imagem e semelhança. Então, Ele já quer que sejamos igual a Ele. Agora, é preciso que eu tome consciência: eu tenho que ser igual a Ele. E por isso devo buscar ter as virtudes em Cristo. E onde é que nós vamos buscar essas virtudes? Primeiro, nos seus mandamentos, deixado a Moisés, dado a Moisés para nós. 3 mandamentos que se ligam a Deus, e 7 que se ligam ao homem. Os 3 primeiros a Deus e os outros 7 ao homem. Nós precisamos realmente buscar viver. Buscar viver não é nunca errar. Buscar viver é se esforçar para nunca errar. É diferente. Porque, padre, eu não consigo. Mas Deus sabe quando é fraqueza, e Deus sabe também quando é safadeza, viu? Ele sabe quando você se esforça para ser um outro Cristo, para viver das virtudes de Cristo, e muitas vezes você não consegue, você cai, você realmente fraqueja, mas Deus conhece o teu coração e sabe que você foi persistente, mas não foi tão forte o suficiente e caiu. Isso é fraqueza, e Deus sabe. Não precisa ninguém dizer: não, Deus sabe quando você foi fraco e caiu, desanimou. Mas eu sempre digo: o bonito da queda não
não é ficar no chão. O bonito da queda é levantar-se. E Jesus está sempre disposto a nos ajudar. Agora, outra coisa é safadeza. O que é safadeza? É você dizer assim: não, depois eu me arrependo. Não, depois eu me confesso. Não, depois eu peço perdão. Depois eu vou para ele. Depois você morre e se lasca. Por quê? Porque você saiu realmente empurrando com a barriga, como dizia minha mãe, a graça que Deus está lhe dando, e você está deixando essa graça passar. A graça de Deus é como a água de um rio, ela não passa duas vezes no mesmo lugar. É preciso agarrar a graça de Deus em nós. Por isso que a gente precisa se esforçar em buscar viver na presença de Deus, fazer a vontade de Deus, não deixando nada e nem ninguém lhe afastar do amor de Deus. Precisamos ter as aparências de Cristo na nossa vida, nos nossos atos, nos nossas vontades. Precisamos ter consciência disso. Às vezes a gente diz assim: ah, fulano não tem salvação. Quem é você para dizer que o outro não tem salvação? Todos nós temos salvação. Basta querermos, basta buscarmos. Cristo não condena ninguém. Não é papel de Cristo condenar ninguém. O papel de Cristo é sempre amar, perdoar, acolher. Dia 1º de agosto, agora, nós celebramos a memória de São Afonso Maria de Ligório. E ele é tido como exímio pregador. É dele esta frase: o padre tem que ser um lobo no púlpito, mas tem que ser um cordeiro no confessionário. Porque o papel do pastor é acolher, é amar, é perdoar. Por isso, só não se salva quem não quiser. Cristo quer sempre. Cristo quer sempre nos dar essa oportunidade de fazermos o caminho inverso, voltarmos ao nosso primeiro amor. Por isso, meus amados irmãos, uma comunidade que celebra a festa do Santo Cristo deve ter realmente a alegria de dizer assim: eu busco apresentar a face desse Cristo, uma face gloriosa, uma face resplandecente, a transfiguração de Cristo. Na festa que celebramos amanhã, a gente vai perceber que Cristo transfigurado nos mostra a glória de um corpo ressuscitado, um corpo glorioso, a tal ponto da gente querer estar nessa presença gloriosa de Deus. E aí onde Deus revela que Jesus é seu Filho amado. Eis o meu Filho amado, escutai o que ele diz. Então, celebrar a festa do Santo Cristo é colocar em prática a vontade de Deus. Fazei o que ele nos diz. É o meu Filho amado. Onde foi que Deus revelou novamente também essa mesma realidade de ser o filho dele? No batismo, quando o Espírito Santo desceu e disse: este é o meu Filho amado, em que eu ponho todo o meu prazer. Escutai o que ele diz. Amanhã a gente vai ouvir a mesma frase: este é o meu Filho amado. Escutai o que ele diz. Então, se somos uma comunidade do Santo Cristo, devemos escutar o que Jesus nos diz. E se a gente fosse resumir todo o ensinamento de Jesus, a gente poderia dizer assim: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nisto todos conhecerão
que vós sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O amor é a prova maior de Deus para conosco, porque Deus é amor. E se Deus é amor, devemos também olhar o outro com amor, olhar o outro tendo a mesma atitude de Cristo, amar uns aos outros como Cristo nos amou. Seremos conhecidos assim, como diz o início dos Atos dos Apóstolos: vejam como eles se amam. É assim que os primeiros cristãos foram conhecidos. Vejam como eles se amam. Como é bonito se a gente ouvisse por aí: olha, aquela comunidade do Santo Cristo é uma comunidade que se ama, que se converge para o bem comum, que é uma igreja sinodal, uma igreja que caminha juntos. Veja, se nós fôssemos conhecidos assim, acredito que até seja, mas é bonito quando a gente ouve alguém dizer: vejam como eles se amam. Seria muito triste a gente, que igreja confusiva, que igreja que é dividida, que igreja que o povo só vive brigando, que igreja que não se entende. A gente ficaria triste se fôssemos reconhecidos assim, a nossa comunidade, ainda mais uma comunidade do Santo Cristo. Por isso, meus amados irmãos, encerrando esse tríduo preparatório para a festa que acontecerá amanhã, nós peçamos ao Senhor esta graça de realmente apresentar a imagem de Cristo com as nossas atitudes, apresentar a imagem de Cristo para tantas pessoas que chegam aqui na comunidade e dizem como aquele homem, como aquela mulher realmente traz em si as marcas de Cristo. Somos felizes se assim vivenciarmos este mandamento do amor. Sejamos imagem de Cristo para o outro, uma imagem gloriosa. Louvado seja nosso Senhor.